toda a liberdade do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu saúdo a todos com as paz do Senhor. Confesso aos irmãos que me pegaram de surpresa. Eu não sou pregador. A gente já não é pregador. Os irmãos podem sentar. Eu já não sou pregador, ainda me pegam de surpresa. Pode ser que eu fale meia hora, se Jesus permitir. Pode ser que eu fale só 5 minutos. Mas eu quero falar aquilo que o Senhor determinar. Amém? Porque não é fácil. Hoje eu estou indo nos cultos nos lares. Eu costumo ir de gravata, porque a gente, quando está na frente, vem preparado, né? Hoje não, hoje eu estou só sentador de cadeira para ouvir a palavra. E achei que... E hoje eu ia pôr a gravata. Mas eu falei, não, ninguém vai me chamar, eu vou ficar quietinho. Eu vou ficar lá no meu canto. Mas a gente tem que ser obediente, né? E se Jesus mandou eu falar, eu vou falar. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, no verso 50. Eu sempre falo que falar de Jesus é fácil. Agora aqui na frente é difícil. Aqui na frente só pela misericórdia. 1 Samuel capítulo 17, verso 50. Quem achou? Diz assim a palavra do Senhor. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com a funda e com a pedra, feriu o filisteu e o matou. Amém? A palavra de Deus, nessa noite, é uma palavra muito conhecida dos irmãos. Quem é que não conhece a história de Davi? Todo mundo aqui que deve ter vindo falar de Davi. Porém, meus irmãos, eu faço uma pergunta: quantos gigantes tem na sua vida? Mas quantos gigantes você tem enfrentado? Porque às vezes vocês estão como o exército de Saul, admirando o tamanho do gigante, mas não estão na peleja. Tem muita gente se escondendo da peleja. Será que quando Deus manda Samuel ir lá na casa de Jessé para ungir Davi, será que Deus não sabia que Davi estava cuidando das ovelhas? Deus sabia. Mas Deus diz a Samuel que Deus não vê pela aparência, vê pelo coração. Então, meus irmãos, o que Deus quer dizer com isso? Que muitas vezes Deus está vendo o teu coração. Tu tem vontade de entrar na peleja, mas tu tem medo. Tu tem medo do gigante que tu está enfrentando. Então Deus está dizendo: desperta, enfrenta, se apresenta para a guerra. Se apresenta para a guerra, que o Senhor tem te chamado para a guerra. O Senhor tem mandado te ungir e tu tem te escondido. Glória a Deus, aleluia. Porque muitas vezes, meus irmãos, é chegada a hora da peleja. E o que Davi fez na hora da peleja? Se apresentou ao rei e perguntou ao rei: quem é esse filisteu que tem afrontado o Deus vivo? Quem é este gigante na tua vida que tem afrontado o Deus que tu serve? Quem é esse? Glória a Deus, aleluia. Aqui no capítulo 17, do verso 26, então falou Davi aos homens que estava com ele, dizendo: que farão aqueles homens que feriu o filisteu e tirar a afronta de sobre Israel, pois este
incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo. Aleluia. Quem é esse filisteu que tem na tua vida? Muitas vezes a gente tem chamado, muitas vezes a gente tem entendido que o Senhor tem nos chamado, e muitas vezes ficamos escondidos, abalados, sabe? Muitas vezes nos distanciamos do Senhor por causa de medo. Então eu quero te dizer nessa noite, que você se apresente, que você esteja na frente da guerra. A palavra de Deus diz que Saul vestiu a Davi com as roupas do exército. E Davi não conseguia nem andar com essas roupas. Então Davi jogou tudo fora. Pegou o cajado, a fenda e a pedra. E muitas vezes nós temos tentado lutar com as ferramentas do nosso irmão, do que nós vimos, mas esquecido as ferramentas que Deus tem empunhado nas nossas mãos. Esquecido, largado de lado. Porque quando Deus nos chama, Ele nos prepara, Ele nos dá as armas para a gente combater. Então, que a gente nessa noite podemos acordar para o combate, podemos nos entrar na presença. Sabe, muitas vezes a gente passamos por tantas coisas, por turbulências, por provas, deserto, vale, tudo isso a gente passa. Mas quando é falado assim, fulano, você, para passar nesse deserto aqui, você vai ter que abrir a mão às vezes de uma roupa melhor, vai ter que abrir mão de um carro, de uma casa, de um sonho. Mas quando Davi, ele errava, que todo mundo erra. O que é que Davi falava? Senhor, e o que Davi era rei, um homem rico, cheio de posses. O que é que Davi dizia? Senhor, retira tudo. É tudo, não sobra nada. Só não retira de mim o teu espírito. Aleluia, Senhor. Senhor, retira tudo, Senhor, mas não retira de mim o teu espírito. Porque sem o teu espírito eu não sou nada. Quando Samuel vem falar com Davi sobre o que ele tinha feito com Jonas, que Davi entendeu que era com ele, Davi rasgou as suas vestes, jogou a cara no pó e disse: Senhor, eis-me aqui, retira tudo, Senhor, só não retira de mim a tua presença, o teu espírito. Então que nessa noite nós podemos caminhar como Davi, às vezes errando, mas levantando, jogando a cara no pó, pedindo perdão para Deus, porque Deus é aquele que perdoa, Deus é aquele que resgata. Mas para isso você tem que querer, para isso você tem que se apresentar. E muitas vezes você tem se escondido. Deus está me atentando para falar isso, que muitas vezes você tem se escondido. Muitas vezes Deus tem te chamado, colocado o cargo na tua mão e tu tem se escondido. Muitas vezes o Senhor tem falado contigo, e o Senhor tem falado contigo. O Senhor tem te dito: é teu, e tu não pega. A arma é tua, o cajado é teu, mas tu tem se escondido. Aleluia, Senhor. Às vezes tu tem passado por provação pela tua desobediência. Aleluia, glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso. O hino que foi cantado pelos varões, Deus fala: entrega tudo no altar e verás o poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então que a gente possamos ser pelo menos um pouquinho de Davi nessa noite. Aleluia. Que o Senhor possa estar com a gente todos os dias, sem sairmos da presença. Que a presença de Deus é fundamental nesses últimos dias, porque nós estamos no último dia do Senhor. A qualquer momento o Senhor vai raiar nas nuvens e levar a sua igreja. Que nós possamos estar preparados
para irmos morar no céu. Que nós podemos estar preparados para ser dignos de morar no céu. Que nós podemos caminhar nessa terra e ser apontado como um homem e uma mulher de Deus. Como um homem segundo o coração de Deus. Como uma mulher segundo o coração de Deus. Porque o exemplo de Davi não serve só para mim e nem só para você, mas para todo mundo. Todo mundo. Nós temos que viver na presença. Nós temos que abrir mão de tudo. De tudo. Menos da presença do Senhor, porque a presença do Senhor nos leva até o céu, a presença do Senhor nos leva à salvação. Esse Deus que a gente serve é maravilhoso, é um Deus tremendo. A palavra de Deus, e aqui em Samuel, capítulo 17, que fala assim: Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com a espada e com a lança e com escudo. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, se você tem um problema, é em nome de Jesus que você tem que enfrentar. Não é com as suas forças, não. Que com as suas forças você não consegue. Davi, quando se apresenta ao rei, ele disse: Rei, o Senhor deu em minhas mãos, o Senhor deu em minhas mãos um leão e um urso. O Senhor deu em minha mão um urso, e o Senhor vai me dar esse filisteu. Então Davi não foi lutar em nome do exército, Davi foi lutar em nome do Senhor. Porque o Senhor é que é digno de toda a honra e de toda a glória, de toda a força, de toda a exaltação, de toda do nosso coração. É o Senhor, não é nada, não é ninguém, é o Senhor. O Senhor é digno de tudo, de tudo. Quando viemos para a igreja louvar, quando viemos dar uma palavra, quando viemos sentar e escutar, é para a glória e para a honra do Senhor. Porque a Bíblia fala que há tempo para tudo, tudo. Então é chegado o tempo de cada um pegar o seu cajado, cada um pegar as suas armas e entrar e enfrentar a guerra, porque nós estamos nos últimos dias. Nos últimos dias é chegada a hora de separar o joio do trigo. E eu acredito que a igreja do Senhor queira ser o trigo. Que a igreja do Senhor queira ser aquele povo escolhido, aquele povo pronto para morar no céu. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, a palavra de Deus diz que Deus sonda entre a alma e o espírito. E o Senhor tem sondado. O Senhor tem sondado o coração de cada um. O Senhor tem... Deus está me atentando, sabe? Porque tem muita gente... Não vou falar muita, porque muita seria uma multidão, mas algumas pessoas têm rejeitado a obra do Senhor. Algumas pessoas estão colocando uma dificuldade maior para servir, para fazer o idem, para pregar, para viver como o povo de Deus. Algumas pessoas querem muito as bênçãos, porque querer o que Davi tinha é fácil. Agora passar pelo que Davi passou, aí é poucos que querem. É poucos que querem. É poucos que aguentam passar. Um moço enfrentar um homem velho de guerra. Um moço enfrentar um homem velho de guerra. E a palavra do Senhor diz que ele vai. E o filisteu ainda diz assim para ele: quem és tu que vem com esse pau? Achas que eu sou um cão? Achas que eu sou um cão? Aí Davi diz: eu vim em nome do Senhor dos Exércitos.
estou aqui nessa peleja pelo Senhor, porque o Senhor aqui tem me enviado, porque o Senhor aqui tem me mostrado que é comigo, assim como era com Davi. Aleluia. Deus é maravilhoso. A promessa de Deus. Hoje eu vinha com um rapaz que trabalha comigo, que ele já foi crente. Ele questiona muito, porque as pessoas que mais questionam o evangelho são os ex-evangélicos, são os que são desviados da igreja, são as pessoas que mais questionam. E eu disse a ele assim: você questiona tudo, até a Bíblia você está questionando hoje. Você sabe o que é isso? O problema é que você está procurando meios, está procurando desculpa para viver no erro. E muitas vezes nós procuramos desculpa numa roupa que o irmão vestiu, desculpa numa roupa que a irmã vestiu, para sairmos da presença de Deus, com coisas miúdas, com coisas pequenas, nos afastamos do Senhor, porque a vontade de Deus é que nós ficamos junto com Ele, a vontade de Deus é que nós estamos nos pés dEle, para Ele falar: filhinho, filhinho. Deus quer nos tratar assim, Deus quer nos tratar como uma criança de colo, nos protegendo, nos dando o melhor. Mas nós, com nossos orgulhos, com as nossas fraquezas, nos afastamos por pequenos detalhes do Senhor. E uma vez afastado, a gente encontra uma barreira tremenda, porque o inimigo, ele só quer isso aqui para te tirar da presença. Ele só quer isso aqui para te tirar do colo do Senhor, dos braços do Senhor, porque aí é mais uma guerra que ele vem vencendo. É mais uma guerra que o inimigo está vencendo. É quando ele afasta um crente da presença do Senhor. E não é quando ele afasta da igreja, não, que muitas vezes tem crente dentro da igreja desviado. O problema maior é quando nos afasta da presença do Senhor. Nossa, e eu sempre falo assim, que para mim, eu tomo como exemplo sempre a mim primeiro, a minha vida primeiro. E eu posso dizer hoje para os irmãos que eu nunca tive alegria maior na minha vida do que servir ao Senhor. Eu nunca tive um prazer tão grande na minha vida do que servir ao Senhor, servir a esse Deus maravilhoso, esse Deus que me prometeu a vida eterna, esse Deus que tem te prometido a vida eterna, e que tu tem às vezes fracassado. Mas eu quero te dizer nessa noite, para você que está fraco, para você que tem pensado, que você pode procurar ajuda. Não só ajuda no Espírito Santo, que esse é o maior ajudador da gente. Às vezes uma irmã, um irmão que você conversa, tem uma palavra para você, tem um abraço. Não é todo mundo que você deve falar, não, porque muita gente vai comemorar o teu fracasso. Entendeu? Que nem Davi fala que quantos perseguiam ele, quantos comemoravam o fracasso de Davi. Mas tinha os conselheiros dele, tinha os profetas que falavam com ele. E eu creio que na nossa congregação tem profeta e tem profetisas, mulheres e homens usadas por Deus, que possa te estender a mão e te ajudar. Então, meus irmãos, que nessa noite possamos fazer uma reflexão da nossa vida, que podemos fazer um histórico do que já vivemos, do que estamos vivendo e o que possamos viver na presença de Deus, porque a presença de Deus é fundamental na minha e na sua vida, porque a presença de Deus, oh glória, a presença de Deus, aleluia, Senhor, é uma coisa extraordinária. Você olhar, se ajoelhar
e sentir o Senhor falando com você. Não tem algo melhor para descrever. É sentir a presença do Senhor. É sentir o Senhor te abraçando. É sentir o Senhor falando assim: meu filho, eu estou aqui. Eu te seguro pela destra da minha mão, pela tua mão direita. Eu estou contigo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Que nessa noite o Senhor possa te acompanhar, que o Espírito Santo possa estar com você todos os momentos da sua vida. Que o Senhor, quando você sair por essa porta, que o Espírito Santo possa ir com você e não possa te visitar não, que eu não peço para o Espírito Santo te visitar. Eu peço para o Espírito Santo fazer morada em você, fazer morada na tua casa, na tua vida, porque não tem coisa melhor. Oh, glória a Deus. Hoje eu sou um homem grato ao Senhor. A minha família inteira serve ao Senhor. E não tem coisa melhor do que servir a esse Senhor. Ele não quer nada de ti, nada. Ele não te cobra nada. Ele só quer de você a tua adoração. Aleluia, Senhor. Aleluia. Que prazer nos servir a esse Deus. Quando a gente vive no mundo, acha tanta coisa boa. Tanta coisa boa. Tanta coisa tem nos mostrado o inimigo nesse mundo, nesses últimos dias. Tanta coisa que aos olhos do mundo é bom, mas que aos olhos do Senhor é um barco furado. Que aos olhos do Senhor é um navio naufragando. E o Senhor, Ele tem te chamado. O Senhor tem estado no teu barco, segurado as tempestades. O Senhor tem estado contigo, segurado nas tuas mãos, tomando as rédeas da tua vida, o remo do teu barco. E muitas vezes nos falta uma coisa simples: o agradecer. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse levantar para mais um dia de luta, para mais um dia de guerra, Senhor. E quantos têm querido entrar na peleja e não tem condições? E tu tem condições de pelejar. Glória a Deus. E tem se escondido da peleja, tem se assustado com o gigante. Enfrenta o gigante, derruba o gigante. Glória a Deus. Aquela pedrinha é o Espírito Santo de Deus. Aquela pedrinha pode estar na tua mão nessa noite. Só falta a ti jogar a pedra. Só falta a ti jogar a pedra. Solta essa pedra, joga no gigante. Deus tem algo para tu nessa noite. Deus tem algo extraordinário para tu nessa noite. A glória de Deus está nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Eu costumo dizer que muitas vezes Deus, eu falo assim, eu até gosto de falar, mas me sinto nervoso, sem capacidade. Porém, eu costumo pensar: será, Senhor, que eu não sou digno de ser usado por Ti?
como tu usaste até uma jumenta no deserto. Porque nós somos filhos, nós temos direito, mas para termos direito, temos que ter obediência. Um filho que não obedece o pai não tem o direito do pai. E deixamos de desobedecer. Eu falo sempre, os maiores deslizes são das coisas pequenas. É as coisas pequenas que vai nos afastando do Senhor. As coisas pequenas. Às vezes é o telefone que não deixamos de olhar. Às vezes é um filme que não trocamos. E o Senhor às vezes não tem se agradado disso. E nos afastamos da presença. Nos afastamos daquele abraço, daquele aconchego do lar, da casa do Pai. Então que nessa noite possamos fazer 3 coisas: se apresentar à guerra, ser obediente e sermos humildes. Humildes são as 3 coisas que o Senhor tem usado nos seus servos: obediência, obediência. Quando Deus fala, Jesus fala assim: nega-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo. Às vezes falta força de nos negar, de nos jogar a cara no pó e dizer: Senhor, eis-me aqui, um vaso de barro. Às vezes o barro está lá, o vaso está feito, mas Deus não tem derramado o azeite, porque a gente enfeita demais o vaso. A gente enfeita demais o vaso. E esquece que a coisa mais importante não é o vaso, é o que está dentro do vaso. Temos que enfeitar é o interior do vaso. Temos que passar, o vaso para ser feito tem que passar pelo fogo. O vaso para ser caracterizado, o vaso tem que passar pelo fogo. E às vezes não queremos passar pelo fogo. E o fogo, quando o vaso vai para o fogo, é aquela intimidade. É só você e o fogo, e mais ninguém. Sem isso aí, não tem azeite não. Sem isso aí, o Senhor não derrama o azeite não. Porque o vaso tem que estar cozido, senão absorve o azeite. E Deus não quer que seja absorvido, porque quem tem que estar na frente, na direção, é o Senhor. Então, se você quiser se humilhar, o Senhor está pronto para te usar. Então, que hoje nós possamos sair com essa palavra, entrarmos na guerra, obediência e humildade. Que eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Amém. Amém, glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, por essa palavra maravilhosa da parte de Deus, que o Senhor tem dispensado para nós através do seu servo, né?